E aí, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo mais diferente. Eu demoro pra vir com esse quadro porque eu tenho dificuldade de falar sobre as minhas experiências e sobre as minhas experiências espirituais, sobre as minhas reflexões, porque eu creio que é uma coisa muito delicada essa área, porque cada um tem suas crenças e assim, não existe uma opinião certeira ou 100%, porque assim, eu sou falha, eu estou em processo de evolução, assim como o outro também, e a partir do momento que a gente vai buscando a compreensão com Deus, cada um vai interpretando da sua, cada um vai, às vezes, cada um vai interpretando da sua forma, né, digamos assim. Não existe uma forma, essa forma certa, essa forma. Não existe certo e errado. O único que é capaz de julgar certo ou errado é o nosso Pai, que é Deus. Mas cada um de nós sempre vai, né, buscando a compreensão e aí vai interpretando da maneira que você vai entendendo com Deus, né? Porque Deus fala com cada um de forma diferente. E às vezes acontece falhas que, por exemplo, Deus fala uma coisa com a gente interpreta, a gente entende Deus fala ali, certeiro com a gente. Mas às vezes o que acontece, como a gente tem... a gente vive num mundo, né, cheio de crenças mundanas, acaba que a gente acaba distorcendo, entendeu? Pro outro lado, porque a gente deixa a nossa parte de endurecida, né, tomar frente. Aí nosso desafio é esse, aprender a escutar fluidamente, sem que as crenças tortuosas, que nosso coração endurecido entendeu? Influencie essa conexão pura com o nosso Pai. E por isso que eu demoro a fazer esse quadro, porque meu diário espiritual, né? Porque falar da experiência é um pouco complexo, porque é a forma que eu estou entendendo agora. Pode não caber para você dentro das suas crenças, ou pode caber, mas também eu não sei, pode ser certo, ou pode ser que também eu esteja interpretando de maneira errada. Mas assim, eu tava refletindo sobre aquela passagem da Bíblia de que teu irmão errar 7 vezes 77 bilhões de vezes, perdoe. Ou aquela passagem da Maria Madalena, atire a primeira pedra, quem nunca errou, quem nunca pecou. E aí eu tava refletindo sobre isso, porque eu tenho eu tava começando a olhar tanto para as minhas experiências quanto para a forma que eu me trato quando eu erro, quanto o mundo, a sistemática do nosso mundo. Eu vi recentemente também um vídeo de uma menininha e nesse vídeo ela fala o quão ruim ela se sente em ser... por exemplo, em sair ou lidar com outras pessoas, falar com outras pessoas, porque ela sempre está se sentindo julgada ou ela sempre tem medo de errar e dá umas crises de pânico, fobia social, essas coisas assim. E ali eu me identifiquei com ela. Eu também não sou uma... eu sou os dois extremos. Ou eu sou muito extrovertida ou eu sou muito introspectiva. Eu sou extrovertida a partir do momento que eu pego a segurança, mas assim, pra sair de casa, lidar com pessoas e tal, eu também me tremo toda, eu tenho medo de errar, eu tenho muita medo de cobranças, essas coisas assim. Ali nesse vídeo eu me identifiquei, eu tenho às vezes crises, eu choro, e aí eu fui buscando também experiências passadas minhas, tipo assim, na escola, a gente é cobrado que a gente seja 100% bom em português, matemática, história e geografia. Por exemplo, eu sempre fui acima da média, quase, em português. Tipo, eu não estudava nada, tirava 100, eu entendia rápido, pegava no ar. A única coisa que eu senti um pouco de dificuldade foi que, assim, aos 3 anos eu já sabia ler, minha avó me ensinou a ler, eu já peguei, assim, de cara, segundo minha avó. Fazia também muito caligrafia, então eu já sabia ler e escrever quando eu entrei na escola. Porém, eu não entendia quando a professora pedia para decorar o alfabeto. Eu não entendia letras separadas.
pra mim não fazia sentido, porque eu sempre aprendi a assimilar e juntar. Então esse negócio de separado, pra mim não fazia sentido. Eu perguntava pra professora, não faz sentido pra mim. E aí eu nunca me esqueci desse dia, que eu tinha muita dificuldade, né, no alfabeto, em decorar o alfabeto. Eu sabia ler, sabia escrever, sabia fazer tudo, na verdade. Separar as sílabas, eu identificava tudo, mas o alfabeto eu sentia muita dificuldade. E aí eu falei pra professora, e eu chegava em casa e tentava decorar, tipo, o alfabeto. Engraçado que eu decorava o texto todinho. Se você me desse um texto da Bela Adormecida, em uma lida eu decorava ele tudinho, e sabia te contar a história decoradamente. Só que o alfabeto, separadamente, eu não consegui. Eu tentei explicar isso pro professor, e teve um dia que tinha essa prova de português, que tinha que escrever todo o alfabeto, sem você ter uma base, assim, era uma prova. Eu tinha, eu acho que eu tinha uns 5, 4 anos, alguma coisa assim. Aí eu fiquei... na hora eu não tava nervosa. Na hora, tipo assim, eu não sei fazer, então eu vou entregar a prova. Pra mim tava tranquilo, porque, tipo assim, eu não sabia fazer. E não tava conseguindo entender. Eu expliquei isso pra professora. E aí eu fui entregar a prova e eu disse, professora, desculpa, eu tentei estudar, tentei decorar, eu não consegui, nunca senti dificuldade. Eu pequenininha falei, nunca senti dificuldade em português, mas nesse eu não sei o que fazer. E aí eu entreguei a prova pra ela, ela falou, não. Aí ela falou assim, não, você vai ter que fazer isso. Professora, eu não sei, não tem aqui, não fixou aqui. Como é que eu vou passar pro papel uma coisa que eu não sei? Nas minhas palavras ingênuas de criança, eu expliquei isso pra ela. Ela falou, não, você só vai sair daqui. E eu, assim, a gente saía, como a gente era pequeno, né, 11h30, porque tem toda aquela preocupação, né, que criança não pode passar horas sem comer e tal. E criança é liberada mais cedo, né, pra não estressar. E eu me lembro que nessa escola, eu era liberada 11h30. E aí a professora não me deixou sair, enquanto eu não terminasse o alfabeto. E ela foi entender que eu não sabia... Depois que ela me deixou praticamente 1 hora, minha mãe já tinha chegado, minha mãe tava achando estranho, explicaram pra ela que eu tava em prova, mas minha mãe achou estranho porque não pode deixar a criança mais... Lá era uma regra, tipo, 11h30 tinha que se liberar. E essa professora me deixou trancada até eu fazer o alfabeto, e ela achava que eu acho que eu tava com coisa. Eu falei, professora, eu não sei. E ela fez toda aquela pressão, e aí, resumindo, que ela me liberou só 12h30, quando ela viu que não adiantava me pressionar, que não ia sair. Aí, nesse dia, eu comecei a ter medo de errar. Tipo assim, não, tem que fazer tudo certo. E aí, também eu fazia balé, né? No balé, sempre a professora falava assim, o menos, tipo assim, quanto menos errar, melhor. E aí na escola também, se você não é bom em se você é bom em português, mas não é bom nessa área aqui, ou em matemática, história e geografia, você também, não, você tem que saber todas. Então a gente sempre é bombardeado nesse mundo pra ser sempre perfeito em todas as áreas, tipo assim. Aí se você é bom na escola, se você tira assim na escola, mas aí em casa você é desorganizado, você tem dificuldade, né, de se organizar, de cuidar de uma casa, você também é condenado. Então a nossa sociedade, tipo, cobra sempre que a gente seja perfeito em todas as áreas. Quanto menos errar, melhor. Tipo, errar pode, mas quanto menos errar, entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo que ele diz errar, tipo assim, você aprende com os erros. Ao mesmo tempo que tem isso, na escola você aprende que se você errar você tem punição, ou em casa também, se você errar tem punição. E tipo, a gente não aprende a lidar com os erros com leveza, tipo assim, porque ninguém é perfeito e ninguém vai ser 100% em tudo. Claro que, tipo assim, mas aí você vai, se não der uma lição, a pessoa não vai aprender. Se não pressionar, a gente tem esse negócio, né? Se não for na pressão, ninguém consegue chegar onde chegou. E, na verdade, eu acho que são tudo crenças mundanas, porque tudo é no diálogo. Sabe aquela tal de educação respeitosa? Que tem até um vídeo de uma moça que o filho tava escovando o dente e começou a jogar coisa no espelho. E aí a mãe falou assim, filho, eu já tinha limpado, poxa, vai sujar. Aí quem olha de fora fala, pô, tá sendo permissivo demais. Aí olha o que ela fez. Em vez dela brigar, ela falou assim, ok, você sujou, você vai limpar. Deu o paninho pra ele limpar, entendeu? Tudo é agir, mas não agir com agressividade. Só que no nosso mundo de hoje,
prega que se você não pressionar o aluno, se você não pressionar a pessoa, se você não gritar, não brigar, não sei o que, e não fazer pressão, a pessoa não vai evoluir e vai ficar naquele... Aí a gente tem também as crenças tipo, aquele ali só erra, nunca toma jeito. Tipo assim, não vai, esse aí não vai tomar jeito na vida não. Tipo assim, tem gente que erra e quer ficar sentado no erro. Aí tem gente que não tem que ficar sentado, tem que... E gente, não é assim, porque cada um... Eu lendo a palavra, né, e tipo assim, eu comecei a pensar, tipo assim, cara, que aquela pessoa tá sentada no erro e tá aceitando, tipo assim, tá daquela forma. Mas ninguém tá gostando de ser daquela forma. Porque tem gente que acaba desistindo, tipo assim, eu sou assim mesmo e sou assim mesmo. E cada um tem o seu tempo, sabe? E ninguém entende. Tipo, até Deus fala que tem tempo de chorar, tem tempo de cair, tem tempo de levantar, tem tempo de reclamar, tem tempo pra tudo. Tem tempo pra tudo. Claro que não é legal murmurar, claro que não é legal ficar errando, claro que não é legal essas coisas. Mas são fases e todos nós somos falhos. E ninguém é 100% bom em tudo. Ninguém tem 100% controle de tudo. Em primeiro lugar, que o controle é Deus que dá o controle. Deus que permite que nós tenhamos a nossa melhor versão e que a gente tenha domínio de tal situação. Por exemplo, em relacionamento. A maioria das pessoas tem dificuldades com relação a respeito, com relação ao seu parceiro, e traição. Tem dificuldade de respeitar e não trair. Que aí entra já no erro da luxúria, né? Emily, eu tenho, quando eu estou com um relacionamento, e assim, em qualquer, eu tenho muito respeito com o próximo. Porém, tem gente que não tem. E tipo, aí a gente acaba, eu mesma sou dessas pessoas que acaba condenando e não sei o que. E assim, porque é uma coisa delicada, né? Mas assim, a gente esquece que somos seres humanos, somos seres diferentes. Por exemplo, eu não tenho muito problema, tipo assim, eu não deixo essa questão da luxúria me dominar. Tento sempre. Nessa parte de traição, Deus domina dentro de mim, nessa parte, dentro do relacionamento. Mas em outras pessoas têm dificuldade, mas significa que Deus não condenou ninguém. Deus não condena ninguém. Então, se Deus não condenou, por que eu vou condenar o outro, né? E aí, tipo, as diferenças, eu creio assim, por exemplo, eu tenho dificuldade com ansiedade. Já outra pessoa não tem dificuldade com ansiedade. Mas as diferenças não é pra gente sair apedrejando, é pra gente dar a mão. É pra gente usar a sabedoria do Pai que tá aqui dentro da gente pra gente estender a mão. E não condenar. Só que na prática, tipo assim, aí todo mundo diz, mas vai tentar fazer isso na prática. Na prática é extremamente difícil, é extremamente dolorido, entendeu? Eu entendo, principalmente dentro do relacionamento, por exemplo. Você tá ali respeitando seu parceiro, você tá ali, você não trai seu parceiro, você trata ele com amor, carinho e respeito, e aí ele não faz isso em troca. Mas, tipo, na Bíblia, Jesus foi traído, e Jesus nunca esperou, Jesus não pregava reciprocidade. Amar o próximo sem ver a quem. É dolorido? É dolorido porque a gente tem um coração endurecido. Porque Jesus, mesmo com aquela dor toda, ele falou, perdoa, Pai, não sabe o que faz. E aí eu vejo tantos casamentos sendo havendo separação e tudo. É uma questão delicada de se falar, mas assim, creio que se nós entendêssemos de verdade essa passagem de perdoe teu irmão 7 vezes 77 milhões de vezes, e o outro que cometeu o ato, né, por exemplo, o outro que traiu, exercitar, o meditar na palavra de Deus, tipo assim, cometi um erro, peraí. Aí tirar toda a soberba, te dar o orgulho, porque quando geralmente acontece isso, a pessoa, tipo, te trai mesmo, tem pessoas que falam, te trai mesmo, não sei o que, deixa o orgulho, a soberba e a mágoa dominar. E o outro também deixa, e aí fica aquele de ofensa. Mas
se ambos, o casal, né, praticasse a meditação na palavra, tipo assim, entender que somos falhos e refletir, sabe, 7 vezes 77 bilhões de vezes, medita na palavra, creio que seríamos melhores, sabe? E assim, ser mais acolhedor com o outro, não importa, mas aí você vai ser besta, não sei o que, não é besta, mas tipo, mas você tem que pôr limite, sim, pôr limite, mas a gente não apedrejar, não ser tipo assim, igual o que aconteceu nesse caso da minha professora, que tipo, você tem que aprender, não sei o que, não sei o que. O erro tá ali, mas não é pra gente apedrejar, é pra gente acolher, porque se você tratar o erro com pressão, mais vai piorar, mais vai gerar revolta. Creio que só o amor constrói, é isso que Deus prega, né? Então, eu tava refletindo até comigo mesmo, assim, por exemplo, quando eu erro. Quando, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu sou sensível com as palavras, sendo que eu muitas vezes sou bruta com as palavras também. E eu sou sensível e eu também tenho muita dificuldade de me organizar e cuidar, tipo assim, trabalhar com meus vídeos, treinar, não sei o que, fazer minhas leituras, meus estudos e também dar conta da casa, ajudar minha mãe, organizar e tal. Eu tenho essa dificuldade. Não me orgulho disso, mas é uma dificuldade. Mas quando eu começo a me cobrar, você não faz nada, você tem dificuldade de fazer isso, porque quanto mais eu me apedrejo, começa pela gente, né? Mais fica pior. Aí eu fui refletir, eu tenho uma vizinha que tem 5 anos de idade. E assim, com as crianças, eu sempre procuro ser sensível. Por exemplo, ela cometeu um erro, derrubou um suco. Eu agacho e falo, ei, tá tudo bem, você sujou, limpou. Ou tem crianças que, quando vou falar, acabam falando ríspido. Mas, tipo, às vezes tá cansada, às vezes tá com sono, às vezes é o jeito dela, às vezes é o jeito que ela está aprendendo, né? Não é o jeito dela, né? Deus não cria ninguém ríspido. Mas as experiências, as cascas que a gente vai adquirindo, a gente vai ficando meio assim. Então aí eu falo, ei, por que você tá falando assim? Tá tudo bem, você tá com sono. Então eu já percebi que eu com as crianças e com o próximo também, eu sou muito doce, mas comigo mesmo eu não sou. Eu percebi isso quando eu comecei a me apedrejar, dizer, você não dá conta de nada, não sei o que. E eu comecei, peraí, por que eu tô assim comigo? Com as crianças e com o próximo eu sou super, muitas vezes, né? Eu sou muito acolhedora, mas comigo mesma, ou em situações, por exemplo, quando o outro pega muito no meu limite, às vezes eu sou muito rancorosa. Aconteceu uma situação passada num relacionamento meu, em que eu tava bastante rígida também, tipo assim, me colocando numa posição muito vitimista, egocêntrica e, como é que fala, e julgadora. Mas eu esqueço que errar, todo mundo erra e eu não posso apedrejar. Quem sou eu pra falar do próximo? Mas aí a gente coloca também o pecado em balança. Mas eu não traí. Mas eu não roubo. Mas eu não estupro. Mas eu... Não importa. O menor poeirinha é erro. Erro é erro. Eu não sou pior ou melhor do que ninguém. Porque eu pratico algum erro diferente do outro ou de intensidade diferente, Deus não coloca nada em balança. Então comecei a pensar o quanto dura estava sendo comigo em algumas situações e o quanto dura também estava sendo com o outro quando o outro pisava em algum calcanhar de Aquiles meu. Calcanhar de Aquiles meu não, que eu adquiri conforme essa casca, essas crenças mundanas, né? Que eu fui adquirindo, essas crenças e traumas mundanos. Então eu comecei a refletir, sabe? Aí voltando no ponto que eu tava refletindo sobre as crianças, sobre o próximo, que eu sou bem acolhedora com o outro, e por que eu não sou acolhedora comigo? E também porque em muitas situações, por exemplo, com a minha mãe, ela consegue dar conta de tudo, assim. Ela consegue dar conta da casa, consegue trabalhar, ela consegue dar conta de tudo. Mas isso a sobrecarrega também muito, ela fica muito estressada. Mas a forma dela de extravasar do estresse é diferente da minha. E eu já tenho dificuldade em lidar, por exemplo, com trabalho, leituras e dar conta da casa. Essa é uma dificuldade minha. Mas eu acabei refletindo, sabe, que lidar com dureza
tanto comigo, quanto com o outro, quanto minha mãe, vai só piorar a situação. Estou aprendendo, né? Porque é complicado na prática, mas é complicado por conta do meu coração endurecido, meu coração carnal endurecido, o espírito puro de amor de Deus que há em mim, que Deus botou em mim. Se eu escutar ele, isso é fácil, com diálogo, compreendendo que ela tem o jeito dela, ela tem as dificuldades dela, ela tem as facilidades em uma área e as dificuldades em outra área dela. E eu tenho as minhas dificuldades e habilidades em outras áreas. Só que as minhas dificuldades servem para eu mesma estender a mão e pedir ajuda de Deus, e também pro outro também pegar da minha mão e ajudar. Assim como o que eu tenho facilidade é estender minha mão pro outro, por mais que... Como é que fala? Por mais que ele me bata, que eu digo assim, machuque. Que não é pra me machucar. Por quê? Porque se me machucou é porque eu tô levando pro lado pessoal. Eu tô assim, tipo, ai, tá me machucando, não sei o quê. Tô buscando expectativa, reciprocidade, e tô alimentando egoísmo, e tô alimentando vitimismo. Se eu olhar para aquele irmão e dizer, é a dificuldade dele, eu não tenho essa dificuldade, mas ele tem essa dificuldade, então peraí, vamos conversar? Aí, entendeu? Então, eu creio que as dificuldades é pra gente se ajudar, não pra gente ir praticar o amor de Deus, não pra gente se apunhalar. Só que aí tem o fato também do livre-arbítrio do outro. Tem horas que não é o tempo do outro, o outro não tá aberto pra escutar, o outro vai ter uma outra visão, sendo que temos visões diferentes, né? Mas, tipo, ninguém sabe também se a minha visão tá legal, ou se a minha visão vai tocar no insight dele. Tipo assim, por exemplo, Deus fala comigo assim: a bola é amarela, um exemplo. Para o outro, ele vai entender como amarela é a bola. São coisas, são palavras que têm o mesmo sentido, mas postas, explicadas de forma diferente. Então, às vezes o que eu explico pro outro, às vezes eu entendi com Deus, aí eu vou tentar passar pro outro. O outro não vai entender porque ele tem uma forma diferente de compreender, não teve um insight com aquela forma que eu falei. Então, ele vai aprender ou ele mesmo com Deus, ou Deus usando outras pessoas para... Então tem que entender essa questão do livre-arbítrio e entender também a questão que nem toda fórmula é igual para todos. Igual a matemática, por exemplo. Eu nunca me esqueci que numa sala de aula de várias... Eu estava cursando o curso de psicologia e tem uma matéria chamada estatística. E nessa matéria, só eu praticamente, eu e mais uma pessoa, parece mais uma, não me lembro, compreendeu essa matéria. O professor, ele fazia de uma forma, ele explicava de uma forma bem ampla, mas eu entendi, e essa outra pessoa também entendeu. Só que só foram nós duas, no caso. Aí, eu vi que toda a turma tava com dificuldade, e aí eu comecei a tentar, comecei explicando pra minha amiga, porque eu vi que a minha amiga tava com dificuldade, e ela falou, aí eu entendi que ela não tava entendendo daquela forma que o professor passou, então eu comecei a usar outra forma. Ela falou, tá, é assim, entendi. Aí, aí eu expliquei pro outro meu amigo, aí eu entendi que ele já pegou de outra forma, aí o outro, eu entendi que cada um entendeu a mesma coisa, só que de forma diferente. Então, até nisso, pra gente lidar com o outro, a gente não pode cobrar que o outro entenda, no tempo que a gente quer, ou que o outro entenda da forma que não existe forma. Não existe forma, existe tempo e jeito de cada um lidar com as situações e aprender. E aí eu percebo que a gente é muito duro, sabe? Com a gente mesmo, com os outros. E aí vem essa sociedade cheia de medo de errar. Eu vivo escutando esses clichês, erro é no erro que aprende. No clichê que eu falo, que na boca do mundo se torna um clichê, porque as pessoas falam que, errar é importante. Aí depois
errar faz parte do processo. As pessoas vivem falando isso, mas na hora de praticar isso com os alunos ou com o próximo, todo mundo fica esperando que a pessoa aprenda assim. Ah, não, mas tipo, a gente já delimita um tempo, por exemplo, já tá uma semana ou um ano treinando com aquele mesmo problema e com aquela mesma dificuldade. Falar, ah, não, já tem um ano, eu tenho que ir logo, bora. E não é assim, cada um tem seu tempo, cada um, mas se deixar, se impressionar, não vai aprender. Porque se cada um não fosse aprender, mesmo que depois de 1000 anos, mesmo depois de... nós não estaríamos vivos. Bom, é assim que eu penso, né? Como eu disse, é o que eu tô... Porque quanto mais você pressiona, eu percebo que você não foi pra frente por causa da pressão. Você foi pra frente porque era o seu tempo de entender, entendeu? Era o seu tempo. Você, sem pressão ou com pressão, você ia aprender do mesmo jeito. Só que com a pressão, eu sinto que você aprende, mas você fica traumatizado, você fica cheio de medo de errar, cheio de cobrança, e aí? Eu cheguei aqui por meio da pressão, mas aí... E a tua vida espiritual aqui dentro? A nossa vida espiritual, como é que tá o nosso coração? Se eu errar, não posso errar. Eu tenho que cobrar. Eu tenho que ser 100% proativo. Não sei o que, eu tenho que aprender logo isso. Eu tô lendo a Bíblia 1000 vezes, mas eu não tô conseguindo praticar, não sei o que. Tipo assim, o que vai me ajudar as cobranças? Não é melhor, tipo, calma, escutar a Deus, errei, arrependi, perdão, meu Senhor, por errar, me ajude a caminhar na tua paz, na tua sabedoria. Eu acho que tudo indo na leveza é o caminho da paz do nosso Pai de Deus. Mas aí eu olho pro nosso mundo todo, tipo assim, cobrando ser 100% perfeito, e as pessoas sem paciência com o outro, e a gente se magoando e brigando com o outro, e não sei o que. E aí eu tava refletindo isso, sabe? Que estamos vivendo num colapso, né? Um colapso porque todo mundo com dificuldade de perdoar, todo mundo levando as coisas pro pessoal, todo mundo sem paciência pro erro do outro, todo mundo se apedrejando, todo mundo guardando mágoa. E no final é só entender no final tá tudo escrito na Bíblia. Perdoe seu irmão 7 vezes 7 bilhões de vezes. Medite na palavra, e que cada um tem seu tempo. Tipo, se o outro não quer escutar a palavra, se o outro não quer escutar o amor, sacuda a poeira. Bata tem uma passagem da Bíblia, bata a poeira do pé, as sandálias, do tapete, a poeira do tapete, e vai embora. Mas ele não tá dizendo, tipo assim, pra você bater, não quer me ouvir, e vai embora, não. Se limpe de toda a soberba, de todo o egoísmo, daquele pensamento de, não quer me escutar, não. Tipo, não me escutou, não é o tempo dele. Não me escutou, talvez não seja eu que vou passar a palavra pra ele. Não me escutou, talvez seja a minha forma. A forma de eu falar que não tá sendo entendível pra ele. Ou não é o tempo dele de entender também. Então sacuda a poeira do meu coração pra não guardar aquela mágoa, aquele de não me escutou, aquela soberba, aquele egoísmo, aquele vitimismo. E vou embora, mas sempre deixo aberto o meu coração. Tipo assim, você quer conversar? Venha, meu irmão. Tipo isso. Então, é isso que eu tava refletindo, né? Eu não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas eu senti no meu coração que eu devia compartilhar essa experiência, essa reflexão que eu estou cada dia buscando entender com Deus. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero que todos fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.